Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre futebol. Por que gays não podem gostar de futebol ou existe, né, esse estereótipo de que gays não gostam de futebol? Claro que gostam, gente. Ok, de repente a maioria não gosta, mas daí qual o problema de gostar? Vamos conversar sobre isso hoje. Mas antes, deixa eu fazer um pedido para vocês. Deixa um joinha aí, se inscreve no canal, comente, tá bom? E compartilha o vídeo. Gente, nós aprendemos realmente desde cedo, né? De forma muito errada, que futebol é coisa para menino. Lógico que tá errado, né? Futebol é para quem quiser jogar. E aí fazem umas associações, né, muito bobas, sabe? De que meninas não podem gostar de futebol e aí, consequentemente, gays também não, porque gays talvez se identifiquem mais com meninas. A gente acaba com isso reforçando ainda mais aqueles estereótipos lá do século passado, né? De que gays querem ser mulher, né, de que gays querem assumir o papel feminino, quando não é nada disso. Podem, inclusive, sei lá, mas não é uma regra, não quer dizer, uma coisa não quer dizer que tenha que ser assim, né? E o futebol acaba entrando muito nesse meio. Eu, particularmente, gosto muito de futebol porque desde muito pequenininho, né, minha família toda basicamente gosta muito de futebol. Então você acaba, né, indo na onda, indo ali pela correnteza, seguindo o fluxo. Então, assim, o meu avô, ele era apaixonado por futebol. Ele era, né, torcedor do Fluminense e ele me chamava para assistir os jogos, para ouvir os jogos no rádio, no radinho de pilha. E era um dos pouquíssimos momentos de afeto que meu avô, né, se permitia, pelo menos comigo. Então, eu gostava muito daquele momento. Era um momento gratificante para mim. E na escola, você acaba reforçando isso também. Né? Na minha época, pelo menos, né, tinham álbuns de figurinha, aí você trocava figurinhas com seus amigos, né, e tinha aquela resenha, né, como está na moda hoje de falar. Então você acaba, aquilo acaba entrando na sua vida e passa a ser uma coisa que você gosta e você vive, né? E aí na escola também, aí tem outra coisa erradíssima que acontece até hoje, que são essas divisões, né? Nas aulas de educação física, os meninos jogam futebol e as meninas vão fazer uma outra coisa qualquer, jogar um outro esporte qualquer, menos futebol. Então, assim, criaram essas divisões que eram muito rígidas, hoje finalmente não são mais tão rígidas assim, né? O futebol feminino está aí, né, crescendo a cada dia, ainda bem, que bom que seja assim. Mas acabou-se que com essas divisões a gente acaba reforçando muitos estereótipos negativos, né? E as pessoas embarcam nisso sem querer, né? As pessoas embarcam nisso sem querer. E tem um outro detalhe que a gente não pode deixar de mencionar, é que aos meninos, né, sempre foi ensinado, ainda mais na minha época, que meninos têm que ser agressivo, né? O menino tem que ser agressivo, né? A hostilidade nos é ensinada desde muito cedo. Então as brincadeiras acabam sendo muito agressivas. Mesmo que porque a brincadeira não é agressiva, né? Mas ela acaba se tornando agressiva por conta disso. E o futebol é um ótimo exemplo para isso. O futebol ele se torna um esporte muito mais violento do que os outros
apesar, né, de ter todo esse contexto do contato, da disputa física e tal. Mas acaba sendo porque, novamente, é um esporte de menino, e menino tem que ser agressivo, né, tem que ser violento. Então, uma coisa acaba sendo associada à outra, inevitavelmente. Aí, o que acontece? As meninas ficam de fora, porque é um esporte violento. Os meninos que são mais retraídos, principalmente os homossexuais, né? Que são mais retraídos, que já sofrem aquele bullying que é natural na nossa vida de escola, se tornou uma coisa comum. Esse bullying se tornou uma coisa comum. E mais ainda no futebol, porque novamente o futebol é coisa de menino, e menina fica de fora, e como o gay é associado ao universo feminino, fica de fora também. Estão percebendo todos esses estereótipos, né? Então, aí o que acontece? O menino passa a não gostar de futebol, porque ali ele vai sofrer o gay, né? Ele vai sofrer um bullying ainda maior. Ali o bullying se condensa mesmo. E é uma coisa muito opressiva. Então tudo isso faz com que a pessoa, com que o gay, na verdade, passe a não gostar daquele esporte, passe a não gostar de futebol, passe a odiar o futebol. Porque ele, na cabeça dele, uma coisa está associada à outra. Então, assim, como ele sofria muito bullying, como era um esporte violento e a violência era maior com ele, então tudo isso passa a fazer parte de um contexto muito negativo. Então é super compreensível, né, que muitos gays adultos passem a odiar o futebol. Eu super entendo. Né? O futebol fica muito associado à coisa do hétero violento, né? A coisa do hétero que faz bullying com um gay, com um hétero que é violento, com um gay, com um hétero machista, homofóbico, que inclusive se reflete muito nos gritos da torcida, nos cânticos da torcida. Tudo isso é compreensível. Porém, sempre tem que ter um porém. Não é uma regra, não tem que ser assim. Né? Não tem que ser assim. Alguns gays escaparam, felizmente, desse contexto, né, de violência e tudo. Não que eu não tenha sofrido violência, não que eu não tenha sofrido bullying, muito pelo contrário. Eu sofri muito bullying na escola. No futebol não, curiosamente. Porque, bom, eu tive muitos problemas na minha casa, na minha família. Rolou muita violência doméstica. Eu não vou entrar em detalhes. Mas já ali, isso me trouxe vários problemas. Já ali me traziam alguns problemas. Então aquela raiva que eu acumulava, eu meio que liberava na escola, principalmente no futebol e nas brincadeiras que eram mais agressivas. Eu liberava mesmo. Não tem como fugir disso, né? Então eu confesso que eu era uma criança um tanto quanto violenta, com as outras crianças. E no futebol não era diferente. Então isso acabou me favorecendo. Né? Sem querer, isso acabou me favorecendo, porque eu me tornei igual a eles. Eu era igual a eles. Se eles eram violentos, eu também era. Se eles eram agressivos, eu também era. Se eles eram hostis, eu também era. Aliás, eu era até mais. Então, o futebol nunca foi, para mim, nunca teve esse problema. O bullying nunca foi um problema para mim no futebol. Nas outras áreas era. Também não era um mau jogador, isso contribui. E acabou que essa paixão, né, porque é paixão mesmo, me acompanhou. Porque eu joguei, porque eu torci, porque eu fui a estádio, eu acompanhei. Hoje não acompanho mais por conta da violência. Uma pena, porque senão eu acompanharia. Tenho saudade dos estádios. Na minha época não rolava tanto, não é que não fosse homofóbico, eram bastante, mas não rolavam tanto esses cânticos homofóbicos. Eram menos.
Tinham bastante mesmo, mas não era assim, tipo como hoje, né? Que o goleiro vai lá bater o tiro de meta, o pessoal fica bicha, bicha, bicha. Não tinha isso. Mas rolava bastante homofobia. Mas aí, gente, na minha época rolava homofobia em tudo quanto era lugar, então não era uma novidade. Não era assim, aqui rola homofobia, nos outros lugares também, então não tinha muito como fugir. Bom, então agora a gente entra naquele ponto. Será que essa coisa assim, hoje, já adulto, não daria para quebrar um pouquinho isso? Porque isso aconteceu lá na infância, né? A gente entende tudo da questão do bullying, da questão dos estereótipos, mas hoje o que eu vejo é que muitos gays acabam reproduzindo um estereótipo meio que ao contrário, tipo, o gay que gosta de futebol, ele é heteronormativo, já falei sobre isso aqui nesse vídeo, vou deixar o link aí, sobre heteronormatividade. Porque tá querendo se passar por heterossexual, porque isso é coisa de hétero, homofóbico, então o gay que gosta de futebol tá querendo aceitação de hétero, homofóbico. Não é nada disso. Não é nada disso. De repente, para alguns pode até ser. Pode. Mas a maioria não. A maioria não. Que gosta. Que gosta, não associou uma coisa com a outra, não associou futebol a essa coisa da violência hétero, homofóbica, entendeu? Fugiu desse padrão aí, né? E gosta. Simplesmente assim. E a gente tem que parar um pouquinho. Agora, ampliando a discussão, saindo um pouquinho do futebol, eu vejo que tem alguns gays, né, pelo menos, fazem umas associações muito ruins, gente, sério, sabe? Porque churrasco é coisa de hétero. Porque um barzinho pé sujo é coisa de hétero. Jogar sinuca é coisa de hétero. Futebol é coisa de hétero. Filme de violência é coisa de hétero. Pelo amor de Deus, gente, não existe isso. Não existe coisa de hétero. Sabe? Gays podem fazer a mesma coisa que hétero faz, por mais escroto que seja, por mais cafona que seja, sabe? Pode fazer também. Até as merdas a gente pode fazer tudo. Porque se a gente começar a separar as coisinhas, sabe, isso aqui é coisa de hétero, isso aqui é coisa de gay, isso aqui é coisa... Não pode. Né? Cadê aquele papo de vamos invadir todos os espaços? Né? Cadê? Parou? Acabou? Isso? Não existe mais? Agora existe espaço para héteros, espaço para... Por favor, gente. Claro que não. Né? Um barzinho pé sujo, comer um torresminho, tomar uma cervejinha, espetacular. Qualquer pessoa pode fazer isso. Eu fiz muito na minha vida. Sabe? Então não tem isso. Existe gay lutando boxe, lutando UFC, sabe? Levantando pesos. Uma coisa não existe. Uma outra associação que eu vejo as pessoas, quer dizer, mas aí já é dissociação, né? Que eu vejo as pessoas fazerem um antagonismo entre gay e homem. Quem nunca ouviu isso? Eu ouço desde que eu era criança. E alguns gays estão reproduzindo isso. A gente está regredindo nessa discussão. Sabe? A gente está regredindo nessa discussão. Não existe diferença. Gays são homens. Sabe? Não tem coisa de gay, coisa de homem. Existe gay, coisa de pessoas. Né? Nós não somos diferentes. Neste sentido, né? Claro. Nós temos as nossas diferenças em outro campo. Mas ali, nesse tipo de coisa, nesse tipo de porque gostar de churrasco, coisa de hétero, como? Desde quando? Sabe? Não existe isso, gente. Não vamos regredir, não vamos cair nesse papo burro, sabe? De que futebol é coisa de homem. Porque você não é homem. Você sendo gay, você é homem também. Né? Lésbicas são mulheres, porque existe distinção entre lésbica e mulher, entre gay e homem. Não, né? É tudo a mesma coisa. As nossas diferenças estão em outro campo. Não no campo de futebol. Né? Então, assim, porque vôlei, o gay gosta de vôlei.
Porra, por quê? Qual o problema? Existe um vôlei masculino e feminino. Por que ninguém que tem que gostar de vôlei? Dá pra gostar de vôlei e de futebol. Eu gosto de vôlei e futebol. Sabe? E também gosto de queimado, joguei muito. Handball, joguei bastante também. Mas tudo isso, qual o problema? Por que tem que escolher uma coisa e não escolher outra? Sabe? Dá pra assistir RuPaul à noite e futebol de manhã ou à tarde. Não tem problema nenhum. Sabe? Assistir o futebol domingo à tarde e depois assistir Pose, completamente possível. Não vai fundir sua cabeça. Dá para assistir Pose, inclusive, com a camisa de futebol. Ah, não estou com uma camisa de futebol hoje, eu até ia colocar, porque a minha camisa não está aqui em casa. Eu descobri hoje. Esqueci lá, era Aruama. Né? Mas dá para ver aqui, ó, minha canequinha aqui, ó. E minha caixinha do Fluminense. Sabe, gente, a gente não pode ficar regredindo nesse assunto, a gente não pode separar as coisas dessa forma tão boba, né? A gente não pode cair mais naquele estereótipo do homossexual caricato dos programas humorísticos dos anos 80 e 90. Por favor, não façam isso. A gente lutou anos para se livrar disso. Não vamos voltar, sabe? Não vamos voltar. Vamos gostar de tudo que a gente tiver que gostar. Vamos gostar de tudo, independente se isso um dia já foi classificado como coisa de hétero, hoje não é mais, ou que um dia isso foi considerado coisa de menina e por isso a gente tem que gostar. Não. Né? A gente não pode. A gente demorou tanto para conquistar todos os espaços, né? Tem gay no funk, sabe? Com aquela mesma estética dos meninos do funk, se beijando. Essa semana mesmo eu vi uma foto, achei maravilhoso aquilo, dois meninos com aquela estética, né? Com aquela bermudinha aqui embaixo, aparecendo parte da cueca, com aquele cabelo com aquelas pintas, não sei o nome daquilo. Sabe? Qual o problema? A gente não pode, por favor, regredir a esse ponto, tá bom, gente? Dá para gostar de tudo, sem precisar ficar se enquadrando nesses esqueminhas, sabe? Que isso é coisa de homem e isso é coisa de gay. Não. Gays também são homens, podem gostar das mesmas coisas que os outros homens héteros gostam, ok? Tá bom? É isso, aquele reforço. Deixa o joinha, se inscreve no canal, comenta o que você acha aí, né? E compartilha o vídeo. Tá bom, gente? E amanhã tem vídeo novo, não esquece. Valeu!